O guia pré-casamento para casais inteligentes. Olá, eu me chamo Noemile Mota, sou advogada de famílias e sucessões e no vídeo de hoje eu quero esclarecer as principais dúvidas que a gente recebe dos casais que estão planejando o casamento. A gente vai também dar algumas orientações e instruções para que você consiga passar por esse procedimento de maneira mais leve e garantindo sua segurança jurídica, evitando também possíveis desavenças que podem, infelizmente, ocasionar o divórcio. O casamento ele é um contrato, né, realizado entre as partes. Hoje podem ser pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. E esse contrato serve para formalizar uma união, né, que está se formando aí uma nova família. Tem todo um procedimento, uma forma de realizar esse contrato, né, que vai ser registrado aí no cartório de registro civil de pessoas naturais. E a gente precisa entender os impactos do casamento na sua vida civil, principalmente porque quando a gente fala do casamento, tem uma série de questões e direitos, né, deveres que surgem a partir dessa relação. O primeiro ponto que precisamos esclarecer é com relação à idade mínima para casar. Hoje, o Código Civil prevê que pessoas a partir de 16 anos podem casar. Porém, entre os 16 e os 18 anos, essas pessoas só poderão casar com autorização dos pais. Existem casos em que os pais recusam, né, os filhos casarem, não querem dar autorização. Então, é possível requerer autorização judicial para realizar o casamento se você não consegue, né, a autorização do seu pai e está aí dentro dessa idade mínima de 16 anos. Antes dos 16 anos, não é possível realizar o casamento. Essa é uma previsão do artigo 1517 do Código Civil, nosso regramento aí que vem lá do ano de 2002. Existiram, né, aconteceram algumas alterações, antes tinham outras previsões, outras possibilidades de pessoas que poderiam casar antes dessa idade mínima, mas essas possibilidades foram removidas há pouco tempo. Quando a gente fala do casamento, é preciso também trazer algumas informações que são informações desconhecidas pela maioria da população. Os impedimentos e cláusulas suspensivas ao casamento. Isso significa que pessoas específicas não podem casar segundo a nossa legislação e outras não deveriam casar, porém, se quiserem casar, elas serão obrigatoriamente enquadradas, né, no regime de separação de bens. Quero trazer aqui quais são essas pessoas, conforme a previsão do Código Civil, artigo 1521, não podem casar os ascendentes com seus descendentes, ou seja, pais e filhos, mães e filhos, né, óbvio, não podem casar. Os parentes por afinidades em linha reta. Quem são os parentes por afinidade? São os familiares dos nossos esposos ou esposas, dos cônjuges, né, que são considerados parentes por afinidade. Então, por exemplo, a madrasta não pode casar com o enteado, né? O sogro não pode casar com a nora, é uma vedação do Código Civil. Quem adota também não pode casar com alguém que foi cônjuge do adotado, ou seja, né, foi sua nora ou seu genro. E o inverso também é contrário, essas pessoas estão vedadas de casar, principalmente porque quem adota, né, passa a ser mãe, pai, e o filho adotivo é como se fosse um filho biológico, não tem distinção entre filho adotivo e filho biológico para a nossa legislação. Os irmãos também não podem casar, tanto os irmãos unilaterais quanto os irmãos bilaterais, eles estão vedados de casar na nossa legislação brasileira, embora a gente saiba de casos aí, né, na nossa concepção, absurdos de irmãos que se relacionam. E também o adotante com o filho do adotado não pode casar. E vice-versa, né? O adotado também não pode casar com o filho do adotante, porque eles são irmãos, então os filhos biológicos e os filhos adotivos não são diferentes entre si, têm os mesmos direitos, então eles não podem casar, né? O biológico com o adotivo. As pessoas também que já são casadas não podem casar, inclusive no Brasil existe o crime de bigamia. Quem é casado com alguém, casa com outra pessoa, pratica esse delito. Bom, essas são as pessoas que estão impedidas de casar, então não podem de maneira nenhuma casar. Agora eu quero falar das pessoas que não deveriam casar por alguma questão específica, porém, se elas escolherem casar, elas vão ter que casar com o regime de separação obrigatória de bens. A primeira pessoa é o viúvo ou a viúva que não realizou o inventário dos bens deixados pelo falecido cônjuge, né,
ou companheiro. Então, enquanto não se realiza esse inventário, não há partilha dos bens para os herdeiros, esse viúvo ou essa viúva só vai poder casar com separação obrigatórias. A viúva ou a mulher que se separou ou teve o casamento anulado no período de 10 meses também não pode casar, não deveria casar, né? Isso é uma questão referente à possibilidade de haver filhos, né, da mulher estar grávida e não saber. E aí presume-se que o filho havido no casamento é daquela pessoa, daquelas duas pessoas, né? Então, por isso a legislação veda. É uma vedação, inclusive, bem retrógrada. A gente já sabe que nos dias de hoje a gente consegue ter, né, investigação de paternidade, saber quem é filho de quem, enfim. Mas existe essa previsão no Código Civil. Divorciado também, enquanto não houver a partilha dos bens no momento aí do divórcio, não pode casar. Então, se casar, vai ter que escolher o regime, né? Na verdade, ele vai ser obrigatoriamente enquadrado no regime de separação de bens. O tutor, ou curador, né, e seus ascendentes ou descendentes também não podem casar com o tutelado ou o curatelado. Quem são essas pessoas, né, tutores e curadores? Bom, o tutor é aquela pessoa responsável por uma criança menor de idade que não tem seu responsável legal vivo, ou seja, alguma criança que os pais faleceram, aí tem um tutor. Então, esse tutor não pode casar com essa criança ou com esse adolescente, com essa pessoa, né, na vida adulta. Nem os familiares, né, do tutor poderão casar com essa pessoa. E o curador é aquela pessoa que assume a responsabilidade de alguém que, por alguma questão, né, de saúde, ela ficou ali impossibilitada de decidir sobre a sua vida. Então, ela vai ser interditada, né, curatelada. Então, essa pessoa que assume essa figura de curador também não pode casar com essa pessoa que foi curatelada, né? E nem seus familiares poderão. Se resolver casar, né, com essas pessoas nessas circunstâncias, separação obrigatória de bens. Existem também outras duas pessoas que são enquadradas no regime de separação obrigatória de bem. Os menores de 18 anos, entre os 16 e os 18, aqueles que eu falei que precisam da autorização do pai ou da mãe ou do juiz para casar, só podem casar com separação obrigatória. E os maiores de 70 anos também só poderão casar com separação obrigatória, segundo a previsão, né, do nosso Código Civil. São previsões assim que a gente sabe que tem uma série de atravessamentos, né? Mas existem no nosso Código Civil. Na questão referente aos menores de idade, a alteração desse regime pode ser feita quando a pessoa completar a maioridade. Na pessoa de 70 anos, né, não tem a possibilidade de fazer essa alteração ainda, porém existe uma súmula do STJ que garante a comunicação de patrimônio para os casos em que houver essa separação obrigatória, né, por conta da idade. E aí precisa analisar a situação, porque pode ser que haja partilha mesmo na separação obrigatória, especificamente para quem casou nessas circunstâncias aí, né, de imposição da legislação. Bom, existe uma listinha de documentos que a gente vai precisar. É importante que você consulte previamente o cartório da sua cidade, da sua região, para saber quais são os documentos, mas de uma maneira geral, a lei de registros públicos, né, prevê quais são os documentos e também o Código Civil dá algumas informações com relação a isso. Primeiro, a certidão de nascimento dos cônjuges, né, dos noivos, no caso das pessoas que querem casar, atualizada, então você tem que emitir uma segunda via e levar para o cartório de registro civil para poder dar entrada no casamento. Se for aquela pessoa divorciada, vai precisar da certidão de casamento com averbação de divórcio e da sentença de trânsito em julgado referente ao processo de divórcio. Precisa também da certidão de óbito para aqueles que são viúvos, né? Vão precisar da certidão de óbito da pessoa que faleceu e para garantir que escolha um regime diferente da separação, há necessidade também de apresentar o formal de partilha. Além disso, você vai precisar do seu RG, CPF, comprovante de residência. E se você quiser escolher o regime de bem específico, não quer ser enquadrado no regime supletivo, que é o regime de comunhão parcial hoje, então você precisa também de um pacto antinupcial ou um contrato pré-nupcial devidamente registrado no tabelionato de notas no momento em que você for dar entrada no casamento. Quais são os direitos e deveres que surgem com o casamento? Bom, no artigo 1566 do Código Civil existe uma previsão de quais são os direitos e deveres que os cônjuges acabam assumindo com o casamento. Primeiro dever, o dever de fidelidade, e a gente precisa entender que ele tem um conceito bem amplo, fidelidade, né? Hoje a gente fala de fidelidade virtual, fidelidade financeira, né? Existem várias formas de praticar a infidelidade, então isso é muito subjetivo também.
O segundo dever, e também acaba sendo direito, é o dever de vida em comum no domicílio conjugal, né? Morar junto na mesma casa, ou compartilhar a vida um com o outro. Isso é um dever do casamento, previsto no Código Civil. Esse é outro dever que precisa, inclusive, ser analisado, né? Porque devido aos nossos avanços sociais, a gente sabe que tem muitos casais que convivem cada um na sua residência, então não deixam aí, né, de ser marido e mulher, ou enfim, se forem casais homoafetivos, não deixam de ser companheiros, né, por estarem residindo em casas separadas. Essa é uma previsão do nosso código que precisa, inclusive, ser analisada com base na nossa sociedade e as novas formas de se relacionar. O terceiro dever do casamento é o dever de mútua assistência. Esse dever, inclusive, é o dever do qual decorre o direito e o dever de pagar pensão alimentícia para o ex-cônjuge. Porque o casal assume a obrigação e a responsabilidade de dar assistência um ao outro a partir do casamento, né? E a nossa legislação prevê isso para, inclusive, reforçar essa obrigatoriedade. Na minha visão, decorre um pouco essa previsão do poder familiar, né? Porque quando você assume uma relação, inicia o casamento, forma-se um novo núcleo familiar. Então, aquela obrigação que antes era dos pais de manter, de prover, de sustentar os filhos, e passa a ser agora da nova família que vai se constituir. Então, um tem obrigações para com o outro, manter, sustentar, prover, apoiar nesse sentido, mas subjetivo também, né? O que cada um necessita, o que é mútua assistência para cada casal. O quarto dever do casamento diz respeito, inclusive, a essa questão de poder familiar. O sustento, a guarda e a educação dos filhos. É um dever do casamento, né, previsto no Código Civil, que o casal cumpra esse papel. E aí, por último, vem respeito e consideração mútuas. Ou seja, o casal tem o dever também de se respeitar e de se considerar. Aí vejamos mais uma previsão subjetiva. Cada um, né, cada indivíduo, cada casal, cada família vai ter aí sua própria concepção do que é respeito e consideração. Então, o que é para você respeito e consideração mútuos? Tem essa previsão no Código Civil, mas é uma previsão aberta, né, onde você vai encaixar aí diante da sua realidade e da sua visão dentro da sua relação familiar. Bom, agora é importante a gente falar também dos tipos de casamento, porque todo mundo conhece o quê? O casamento civil, que é aquele casamento que a gente faz no cartório, e o casamento religioso, que é aquele que a gente faz aquela cerimônia na igreja. E esse casamento religioso ele pode ser validado no civil, né? Que é aquele casamento religioso com efeitos civis, que depois da cerimônia você vai lá e faz o registro, né, da escritura pública de casamento. O que é que acontece? Além desses dois, tem outras formas de casar, a gente vai trazer aqui. Então, tem o casamento no civil, que a gente já falou, o casamento religioso com efeito civil. A gente tem o casamento no consulado, que é para aquelas pessoas que residem fora do país e querem casar no Brasil. Então, eles casam na embaixada brasileira, né, no consulado do país em que eles estiverem. Tem o casamento também por procuração, que é para aquele casal que também não vai poder estar presente na cerimônia, mas quer formalizar a relação por alguma questão, né? Até inclusive referente a direitos previdenciários e seguro e plano de saúde, né? Então, quero casar, mas não posso estar presente. Então, constitui um procurador e esse procurador vai fazer o casamento, né? Representando o noivo, a noiva, ou os noivos, as noivas, né? Dependendo aí da sua relação. Existe também o casamento nucumpativo, é uma palavra meio estranha, esquisita mesmo, mas é aquele casamento que é realizado por aquelas pessoas que estão ali numa situação de urgência, né, correndo risco de vida e querem casar no leito da morte, por exemplo. E aí é possível realizar uma cerimônia na presença de 6 testemunhas, e aí caso essa pessoa venha a falecer, a gente leva esse documento para registro através de um processo judicial para garantir, inclusive, direitos sucessórios, que é o direito de receber a herança. É um casamento que a gente também chama de in extremis, por conta da circunstância, uma circunstância de extremidade, assim, de urgência, onde você precisa casar e não tem como realizar nenhum dos outros tipos de casamento.
Sobre o casamento religioso, é importante a gente ressaltar que todas as religiões podem praticar o casamento religioso, não só as religiões de origem cristã e judaicas, enfim, então religiões de matrizes africanas, outros tipos de religiões podem, né, celebrar desde que exista uma pessoa celebrante que seja cadastrada, né, credenciada para realizar essa cerimônia. Para a nossa legislação, o casamento tem validade universal. Então, se você casou, inclusive, no consulado, você não precisa casar novamente no Brasil. O que você vai fazer é reconhecer no território brasileiro a sua certidão de casamento através do registro no primeiro cartório da capital, que é em Brasília, né? Então, se você também casou em outro país e não foi no consulado, você também pode validar seu casamento no Brasil, tá bom? Quais são os regimes de bens previstos na legislação para quem quer casar, né? E a gente vai trazer aqui também outras formas de organizar essa questão de regime de bens e a importância disso. Primeiro que o regime de bem, ele é a figura que determina como é que fica a organização patrimonial e financeira do casal. Então a gente só pensa no regime de bens na hora do divórcio. Vai separar e aí você descobre que você deveria ter escolhido seu regime de bens para não ter que partilhar seus bens ou para partilhar algo que você acha que deveria ter partilhado. O regime de bens serve para isso também, para definir como é que fica essa questão de partilha. Mas ele serve também para definir como é que fica a administração do patrimônio do casal durante o casamento, porque cada regime traz uma previsão específica. Então, por exemplo, a gente vai falar aqui de cada regime de maneira rasa, né, para não ficar um vídeo muito longo, mas no regime da comunhão parcial, o que foi adquirido na constância do casamento deve ser partilhado igualmente para os cônjuges, né, o que foi adquirido com esforço, né, onerosamente. Então exclui-se aqui bens que foram doados, né, bens que foram herdados, não vai entrar na partilha. Mas o que foi adquirido com o próprio esforço vai ser partilhado para os dois. E aí, também dentro dessa questão do regime de bens, o que foi adquirido vai ser administrado pelos dois na comunhão parcial. Então você não pode, por exemplo, vender seu carro, ainda que esteja só no seu nome. Se você comprou ele na constância do seu casamento, você não vai poder vender sem a autorização do seu cônjuge, porque é um bem que é do casal, não é só seu. Então, independente de quem adquiriu, o bem é dos dois, se esse bem foi adquirido na constância do casamento. No regime de comunhão universal, essa comunicação de patrimônio, né, se dá para os bens que vieram antes do casamento e para os bens que serão adquiridos depois. Então, também tem essa questão referente à administração do patrimônio. Já nos regimes de separação de bens, o que é que acontece? Não tem essa comunicação de patrimônio. Então, você pode fazer o que você quiser com o que é seu bem. Você pode vender, doar. Você, no final, quando separam-se, não precisa comunicar patrimônio. Não precisa dividir os bens entre o casal, porque cada um vai ter o que é seu por conta da separação de bens. E aí, a gente só vai ter uma ressalva na questão da súmula 377, que é para quem casou, né, naquelas hipóteses lá onde não deveriam casar, e aí vai ter que aplicar essa súmula se houve aquisição de patrimônio nesse momento aí, né, de separação obrigatória, né? A pessoa não escolheu a separação, ela foi incluída na separação por conta de questões que nós já falamos aqui no decorrer do vídeo. Além desses regimes, tem o regime de participação final nos aquestos, que é um regime muito pouco falado, mas é um regime muito legal, né? E a gente vai tentar explicar aqui de maneira rasa, mas o ideal é que você consulte um especialista para entender se você quiser aplicar esse regime no seu casamento. O regime de participação final nos aquestos é aquele que existem 5 grupos de patrimônios. Como assim? Existem os bens que tinham antes, né? Tanto do marido quanto da mulher, ou do marido e marido, né? Se forem 2 homens. Então, existem os bens anteriores ao casamento, que são dos cônjuges individualmente. E aí existem os bens posteriores ao casamento, que são dos cônjuges, né? Individualmente também. Então, são 4 grupos de bens. O que era meu antes de casar, o que é meu depois de casar. O que era do meu marido antes de casar, o que é do meu marido depois de casar. E aí vai ter um 5º grupo de patrimônio que vai existir depois que eu separar, se eu separar, ou quando eu falecer, né? Ou quando meu marido falecer, enfim. Nesse exemplo aqui, para que vocês entendam. Esse grupo de patrimônio, esse 5º, que são os aquestos, né? Que são eles que serão partilhados ao final. A gente vai verificar o que foi a mais adquirido aí na construção dessa relação e aí divide esse excedente para os dois, né? Para que fique equilibrado aí o percentual de bens que cada um teve após o casamento. Uma coisa
importantíssima de falar que pouca gente sabe e que é muito interessante a gente falar nos dias de hoje, porque a gente está vendo uma contratualização, né, maior do direito de famílias. Existe a possibilidade de você escolher ou criar um regime de bens exclusivo para você. Esse novo regime, né, que pode ser um regime híbrido, né, misturar alguns desses regimes que a gente falou aqui, ou pode ser um regime que você crie desde que não contrarie a legislação, ele pode ser criado para beneficiar o casal desde que não desobedeça a legislação, e ele vai ser instituído através do pacto antinupcial, do contrato pré-nupcial, que deve ser elaborado para quem quer casar num regime diferente da comunhão parcial, e se você quiser também escolher um regime próprio, criar um regime só para você. E aí o ideal é que você consulte um profissional para elaborar esse contrato de acordo com as regras de direito civil, inclusive para que ele tenha validade, né, no momento em que precisar executar esse contrato, ou seja, no caso de falecimento ou de divórcio do casal. O que é que entra na partilha de bens, né, nesse momento em que há o falecimento ou o divórcio do casal? Bom, entram todos os bens que foram, né, adquiridos aí pelo casal, quando a gente fala de comunhão de bens e de participação final nos aquestos, que foram adquiridos com esforço comum, né? E na comunhão universal até os que não foram adquiridos com esforço comum, os que foram doados e herdados, exceto aqueles que foram doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade, ou seja, no momento da doação ou da herança, né, alguém deixou ali uma regra dizendo, olha, esse bem não entra na partilha em caso de casamento. Mas se não foi isso, vai entrar tudo. E aí entra ativo e passivo. Os ativos são o quê? Bens móveis, imóveis, né? Carro, casa, investimentos em contas bancárias, investimentos em ações, fundos, criptomoedas, entram sim, previdência privada, seguro de vida, pode entrar sim, consórcio, financiamento, né? Que na verdade financiamento pode ser até um passivo e não um ativo. Mas aí entra tudo isso. E também entra o quê? Saldo retroativo de benefício previdenciário, saldo de FGTS, verbas trabalhistas, tudo isso entra na partilha de bens na hora do divórcio. E aí, o que pode entrar também de passivo são as dívidas adquiridas em favor da família, né? Ou para atender algum desejo do casal, as dívidas de viagem, as dívidas com casamento, tudo isso entra assim na partilha. Outra coisa que entra na partilha, que pouca gente sabe, são as empresas, cotas sociais de empresa, né? A questão referente ao lucro, né? O faturamento da empresa, mesmo que o cônjuge não seja sócio direto, né? Ele vai acabar sendo sócio em razão do regime de bens. Então, isso vai entrar na partilha. Isso pode, inclusive, gerar um impacto na empresa, pode descapitalizar a empresa, enfim, tem uma série de implicações. Por isso que é tão importante entender como é que funciona essa situação do casamento e quais são as obrigações que surgem com a formalização dessa relação. A dúvida que a gente sempre recebe aqui no escritório é com relação às despesas da família. Como é que fica a partilha, né? Porque a gente sabe que tem um costume patriarcal de que o homem é provedor da família, mas na verdade isso não tem nenhum amparo legal, ou seja, não tem nenhuma previsão da lei que diga que o homem tem que prover a mulher, né? A gente falou da mútua assistência, então ambos têm que se prover. E quando a gente fala das despesas da família, ambos têm que custear a despesa da família. Agora, como? De maneira proporcional ao seu rendimento, ou seja, quem ganha mais acaba custeando uma parte maior das despesas, quem ganha menos acaba pagando uma parte menor. E para os casos em que o homem ou a mulher resolve ou prefere, ou por necessidade, exercer os cuidados do lar exclusivamente, então é óbvio que aquele que está no mercado do trabalho vai ter que custear as despesas sozinho, porque a outra pessoa está ali no cuidado, né, da casa, dos filhos, exercendo também seu papel dentro da relação com atos de serviços que precisam ser valorizados e reconhecidos, certo? Para finalizar o nosso vídeo de hoje, uma das dúvidas que a gente mais recebe, principalmente na consultoria pré-casamento, diz respeito a qual é o melhor regime de bens para você adotar no seu casamento, aquele regime que vai evitar briga, que vai evitar discussão, que vai evitar comunicação de patrimônio, enfim. Não existe um melhor regime de bem, existe um regime que melhor se adapta à sua necessidade e à necessidade da sua família. Então, o ideal é que você consulte um especialista para, inclusive, se for o caso, escolher um regime híbrido, montar um regime próprio, ou se você acha que algum dos regimes que a gente falou aqui te atende,
você já pode escolher ele, né, e colocar isso num contrato pré-nupcial. Mas não existe um regime melhor para todo mundo. Então é preciso analisar o caso subjetivamente e entender quais são as suas necessidades e as suas pretensões dentro da relação. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Faz o seguinte, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa saber. Se você está vendo e o seu cônjuge não, manda para ele esse vídeo para ele entender. Olha, amor, é importante a gente saber disso, para que vocês consigam aí construir uma relação mais saudável, mais equilibrada e mais transparente possível. As chances de que, inclusive, seu relacionamento durar mais tempo, se você tiver esclarecimento e bastante diálogo. Então, se você quiser saber mais sobre o serviço do nosso escritório, você pode acessar os contatos aqui disponíveis nos links e nos botões e também nas nossas redes sociais, @noemilimota advocacia e no site noemilimota.com.br/advocacia.